isso aí, queridos. Estamos em mais um podcast. Hoje é o nosso 4º capítulo do nosso podcast, Douglas Xavier Palestrante. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, olha, não joga essa oportunidade fora. Eu quero pedir que você, além de se inscrever no nosso canal, já pegue os vídeos que já estão lá e já compartilhe. Compartilhe com quem? Com seus amigos, com seus inimigos. Aquela pessoa que está te devendo e que você sabe que não vai pagar, é exatamente para essa pessoa que você tem que compartilhar o nosso podcast. Nós temos coisas interessantíssimas, são aulas que vão realmente ajudar demais a turma que vai poder assistir e vai estar aprendendo. Olha, hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com duas feras, porque hoje vamos falar de vários assuntos que, com certeza, se você assistir até o final, você vai aprender e muito. Olha, hoje eu estou aqui com o pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton Bezerra, além de pastor, é professor, é palestrante, é professor de filosofia, é psicanalista. Olha, é muita coisa. Além de mais, é escritor também. Verdade. Pastor Ailton Bezerra, muito obrigado. Beleza. Obrigado por sua presença aqui. E hoje nós vamos conversar bastante aqui. Beleza, vamos lá, vai ser bom. Parabéns, Douglas, aí pelo podcast. É Douglas Xavier, palestrante. É isso aí. Um excelente palestrante. E eu tenho certeza que os temas aqui vão ser especiais. Além do pastor Ailton, eu tenho aqui o meu ex-melhor amigo, pastor Jorge Lacerda. E por que ele é o meu ex-melhor amigo? Porque ele decidiu que o melhor amigo dele agora é o pastor Ailton Tá com ciúme já? Bezerra. Nem começou o programa. Aí, isso aqui não foi nem ato falha. Aí, Foi lá, é realidade. Meu Deus. Eu sei que isso é verdade, porque era só eu e ele Verdade, e eu. agora. Aí depois o Ailton Bezerra entrou na parada e ele me esquece completamente. Então agora ele é o meu ex-melhor amigo, tá com a vaga aí. Meu Deus. Eu vou colocar essa situação. Mas ele se redimiu, cara. Olha só, meu coração tem espaço para todos. Isso aí. Meu coração é grande. O pastor Jorge Lacerda, hoje vamos contar a história, o homem que de soldado foi a coronel. Olha, uma história realmente muito interessante, mas o pastor Jorge Lacerda, além de ser pastor, ele é professor, é capelão, é escritor. E olha, nós temos muita coisa para conversar hoje, Lacerda. E eu queria te dar as boas-vindas, agradecer aí a sua presença. Ó. Boas-vindas, mais ou menos, porque como é que é? Ex-amigo? Ex-melhor amigo. Melhor amigo. Por sua própria opção, Lacerda. Gente, hoje nós vamos falar sobre assuntos que todos nós somos pastores e é difícil a gente não falar sobre esse assunto. Pastor Ailton, Pode mandar. já sofreu ingratidão? Ah, com certeza. A ingratidão ela é terrível, né? Na verdade, a ingratidão ela é inerente à natureza pecaminosa. Ela é inerente ao ser humano. E se formos para a teologia paulina, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então ele não diz por tudo, mas em tudo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Tem muita gente que tem lapso de memória hoje, né? As pessoas estão conversando, daqui a pouco, e o que eu estava falando mesmo? E o lapso de memória está ligado a SPA, sendo pensamento acelerado. E eu tenho dito que as pessoas estão tendo um lapso de amnésia coletiva espiritual. Esquece de tudo que Deus fez por ela e também do que nós fazemos pelas pessoas. Paulo ficou tão dramático para ele que ele falou, olha, fulano me abandonou, amando o presente século e tal. Pessoas foram ingratas no ministério de Paulo. E conosco não é diferente. Jesus sofreu ingratidão por demais. Inclusive, há um texto clássico, quando os leprosos, 10 e apenas um, segundo um evangelista, Mateus fala de um, outro fala de dois, mas independente, um retorna para agradecer, os demais não retornam. E curioso que na gratidão tem milagre. Sem gratidão não tem milagre. Quando Jesus multiplicar pães e peixes, ele antes de multiplicar, ele agradece. Então, às vezes, o cara está recebendo um salário pequenininho e ele está reclamando. Então, não tem milagre. Se eu não agradeço, eu não vivencio aquela emoção positiva. Então, essa ingratidão é um lapso de memória. Você é pastor, já ficou numa igreja há 30 anos, eu já estou fazendo 20, lá você deve estar com uns 35. 30. Então a gente vive muito essa realidade. Acabei de sofrer um processo
processo de ingratidão agora. Verdade. Não fique com trauma que eu tenho um psicanalista. Então aqui resumindo, pertinho de você. mas isso é inerente à natureza pecaminosa, é o ser humano. O ser humano, às vezes, é ingrato, né? Você ajudou a pessoa, daqui a pouco você olha e caramba. Então, eu tinha um amigo que não pertencia à fé cristã, tinha nada a ver com a gente, ele falava assim, nunca faça nada esperando de alguém alguma coisa em troca. Nunca. Porque você vai se decepcionar. Não, é difícil, mas deve ser esse sentimento. Se não for, nós vamos sempre sofrer. Lacerda, e aí, o que você pensou? Eu esperava pelo menos a reciprocidade da amizade, mas agora... Foi logo assim na cara no programa, né? Vai ter que ser agora mudar o tema, vai ter que ser perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo, fica tranquilo. Não sofra com isso, porque quando acabar o programa, ele paga o café. Eu ia trazer um chocolate, não deu tempo. Não sofra com isso, que eu tenho na minha agenda uma relação de telefone de psicólogos, psicanalistas, que pode começar já uma terapia com você. Mas fala comigo, nesse período todo de vida, não somente ministerial, mas eu sei que no militarismo você também ajudou tantas pessoas, como é que você lidou com essa questão da ingratidão? A ingratidão é inerente ao ser humano, lamentavelmente, mas se a gente fizer alguma coisa esperando, a gente sempre espera algo, pelo menos um agradecimento, é mais o brasileiro, né? O brasileiro tem aquele negócio de, como forma de agradecer alguma coisa, nem que for um mimo, uma palavra, é importante para o brasileiro, é diferente do europeu, é diferente do pessoal dos Estados Unidos que faz, por exemplo, uma benécia que deveria ser normal para outra pessoa, não espera nada em troca. O brasileiro, se você não disser um obrigado, ele fica com o sentimento, por que eu fiz tanto e agora me doei tanto e a pessoa nem reconheceu o que eu fiz. Então tem a questão cultural do povo brasileiro que também tem uma questão sentimental. Eu acho que veio dos índios, isso aí. Né? Não veio nem do povo europeu, né? Que a gente é tudo misturado, africano, indígena e tal. E aí essa questão de agradecimento é importante. A gratidão é muito importante. A ingratidão, muitas vezes, é inerente. Tem pessoas que são ingratas não porque elas querem. Ou então o sentimento que a pessoa está recebendo acha que é algo ingrato e às vezes não é. Eu, quando era mais novo, era adolescente, eu ficava chateado. Tempo, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Pouco tempo. A minha careca mostra, né? Pouco tempo. Mas o que eu fazia? Eu cumprimentava as pessoas, conversava com as pessoas, eu fazia alguma coisa, e às vezes eu passava pela pessoa na rua, ela passava direto por mim, eu falava, ué, o que aconteceu? Tá com raiva de mim? O que houve? Não. A pessoa, ela tinha um foco, às vezes não me via, né? E eu ficava com aquele sentimento. Então, eu acho que a questão é importante. A gratidão vem de Deus, e ela não é um sentimento só, é um ato que vai mais além do que aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes você não precisa externar a gratidão, mas seus atos falam muito mais alto. Então, externe a gratidão através dos atos e atitudes, que é o mais importante. Ou seja, não é só no meio cristão, é para o ser humano. Os vídeos que mais dão resultado na internet, pode ver aí, são aqueles que mostram pessoas fazendo algo em prol do outro bom, com uma reciprocidade. E aquilo vai o quê? Se espalhando. Então, como a questão da ingratidão, ela flui mais rápido, parece que tudo que é ruim, parece que vai mais rápido, a gratidão também tem esse efeito. Quando a gente é grato por algo que alguém nos fez, né? Por exemplo, eu sou grato por um sargento do exército que me serviu de espelho. Através dele, eu sem pai, sem nada, eu falei assim, o que eu vou ser? Eu vou ser sargento do exército porque ele me ajudou. Então ele serviu para mim de espelho. Sou grato eternamente, ele até hoje eu sou grato. Agora, estou lá pertinho dele? Não. Estou lá toda hora telefonando para ele? Não. Mas eu tenho o maior respeito e gratidão a ele, porque ele me ajudou no momento que eu precisei. Então, eu queria só fazer um comentário. Ele acabou desdobrando o tema em vários gomos, né? Certo. Uma questão histórica, ele trazia a questão dos indígenas e tal. Agora, e uma questão também que ele trouxe interessante, que em Lucas 17, Jesus vai dizer o seguinte, do reconhecimento, né? Você preparou tudo, sentou com o servo, ou melhor, preparou tudo o senhor e comeu depois. Ele fala, servo, o sentimento é, sou inútil, só fiz o que tinha que ser feito. Que foi uma outra questão que se levantou. Mas a pergunta do Douglas, para mim, ela tem um viés mais nessa linha, né, de pessoas que são ingratas, não porque a questão de um sentimento de não reconhecer ou reconhecer, mas a ingratidão em si, ela foi beneficiada, igual você é grato, você lembra,
você com certeza já deve ter remetido essa pessoa em algum momento da história à gratidão, mas não tem como você ficar remoendo a vida toda. Isso aí eu já entendi. É vida escravidão, É vida escravidão, já não é gratidão. É isso aí. Então, eu passei por uma situação em que muitas vezes nós temos o desejo de parar de fazer o bem, de ajudar as pessoas, exatamente pelo acúmulo de ingratidão, né, ingratidões, né, que você acabou tendo que vivenciar. E por mais que você entenda que isso pode ser inerente, de certa forma, ao ser humano, fica dentro de você uma questão inaceitável. Você fica perguntando como pode o homem ter a capacidade de, parece que, não perceber ou não ser sensível àquilo que você fez para ela. Mas aí tem o outro lado, quando você fica diante dessa guerra toda, você começa a ouvir, você começa a sentir vontade, a mesma vontade que muitas pessoas sentem e falam. Quer saber uma coisa? Eu não vou mais fazer, não vou mais ajudar ninguém, não vou mais ser legal com ninguém. Muitas pessoas passam por isso. E aí a gente fica diante daquela situação de obedecer ao nosso sentimento, às nossas dores, ou obedecer à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete Tiago 4,17. Comete pecado. Então, mas eu vou tirar aqui do viés evangélico, Por isso do que viés... é ato, né? Por isso que é ato, sentimento. eu vou tirar aqui do viés evangélico, do viés religioso, porque eu conheço muitas pessoas que não frequentam a igreja evangélica, não frequentam a igreja católica, e são pessoas boas, Sim. e ajudam o próximo, porque, eu não sei se é uma questão cultural, uma questão familiar, mas uma coisa eu aprendi na vida, que quando você faz o bem a alguém, você consegue fazer um bem maior ainda a você mesmo. Sim. E é exatamente esse o sentimento que sempre está guiando a minha vida para que eu possa... Eu não queira ser a outra pessoa. Eu preciso ser eu mesmo. Aquilo que eu desejo é da minha natureza. Eu fui colocado aqui por Deus com a missão e eu posso ajudar pessoas. Como é que eu vou deixar de ajudar as pessoas simplesmente porque as pessoas não responderam com gratidão àquilo que eu fiz para elas? É porque a crise dá aqui, o atributo da espiritualidade, ela não é inerente a religioso. Ela não é inerente ao ateu, o crente, o cretino. O atributo da espiritualidade é inerente ao ser humano, né? Jung vai dizer que o sentimento mais primitivo da raça humana é o sentimento religioso, ou seja, a religião ela é inerente ao ser. Todavia, independente dele crer ou não crer, dele ser ateu ou à toa, não importa. Então, o atributo da espiritualidade, como hospitalidade, amigo, parceria, ser alguém do bem, ser alguém gente boa... Tem mudado, sabe por quê? O pessoal está dando hoje mais atenção aos animais do que ao ser humano. É verdade. Até a legislação agora para mais os animais. Se você matar uma pessoa, você não vai preso. Sim. Se não for pego em flagrante. Se você fizer maltrato animal, você vai. Então, mas isso é outro debate. Mas o que acontece? O atributo Está mudando, não está? Então, mas o atributo da espiritualidade ele é inerente ao ser humano. Então, independente se ele diz professar fé ou não professar fé nenhuma, vou repetir de novo, hospitalidade, companheirismo, amizade, ser um cara do bem, uma pessoa legal, está até ligado aos tipos de inteligência, né? Quando você vai para a inteligência, as múltiplas inteligências, vai para a inteligência interpessoal das relações humanas, tem gente muito melhor de se relacionar do que um religioso. Porque tem religioso que é chato, nojento, fofoqueiro, egoísta, como é que é o nome? Soberbo, e vai embora. E aí o sociopata, inclusive na Bíblia tem um sociopata lá, o Diótrefes, que eu falo que é o idiota. Ou seja, está lá na segunda carta de João. Então, na verdade, Douglas, o que acontece? É isso que cria confusão, porque você vai lidar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, mas ela é muito melhor de lidar do que um cristão e, às vezes, um líder religioso. Então, talvez essa é a maior crise que as pessoas e nós enfrentamos. E por que isso acontece? Porque é o ser humano está dentro dessa... É isso aí. Então, se nós não tratarmos a questão psíquica, a construção do indivíduo, nós vamos ter um bando de gente liderando, e é o que dizia o saudoso amigo, né, do grande debate aí com a gente na rádio, Paulo César Lima dizia que uma liderança patológica era uma audiência patogênica. Então você vai ter um monte de doido orientando doido, seguindo doido, e vamos embora. E todo mundo achando que está certo. Uma coisa que eu tenho percebido, você fez citação dos 10 leprosos que eles chegam para Jesus e pedem misericórdia.
E nós sabemos que os leprosos, daquela época, naquele momento, viviam uma situação bem pior do que é do momento atual. Tinha cura e ficava fora da sociedade. Eles eram completamente excluídos. Eles ficavam numa situação igual aquele camarada, me parece que ele ficou 38 anos esperando a cura, estava no tanque de Betsaida. E ele estava lá. E ele falou assim, eu não consigo... que alguém me joga lá. Mergulhar porque... Era o jogo da sorte. A minha doença é porque eu sou aleijado. E tem o cara que é cego, ele consegue andar, e ele mergulha, ele escuta o barulho, pum! Mas o cara, ele se arrasta. Ele passou lá 38 anos. E a questão é, tu imagina 38 anos... Enganado. O camarada acreditando num possível momento onde a vida dele vai mudar. E de repente, chega alguém, Lacerda, perto dele e fala, eu vou mudar a sua situação agora. A sua situação agora. E aí eu estou querendo entrar nessa questão, porque assim como os 9 ex-leprosos, porque até aquele que voltou para Jesus não era mais leproso. É um ex-leproso. Porque ele foi E abençoado 2 vezes. aí eu pergunto para você, pô, olha só como é que é o dízimo. Foi o dízimo que voltou. Porque são 10. Só um voltou. 10%. Só um voltou. Ou seja, para demonstrar que dízimo é gratidão também. Sim. Ou seja, ele voltou naquele momento, ele volta naquele momento, e 9 vai celebrar a bênção. E eu percebo isso, sabe, que muitas vezes eu acho que a ingratidão é uma questão de tolice. Falta de sabedoria completa, porque, poxa, se o Lacerda faz um bem para mim, se você faz um bem para mim, e eu consigo expressar a minha gratidão, entender, poxa, você faz parte do processo de mudança e transformação na minha vida. E as pessoas às vezes não fazem isso, por quê? Por uma questão de soberba. Sim. A questão da Eu soberba. vou mais fundo, né? Porque onde você aprende sobre gratidão e ingratidão? Em casa. Verdade. Em casa. É quando você está pequenininho, tua mãe vai te criando, no relacionamento familiar, e ali é que começa, depois passa pela educação. Só que as famílias hoje estão deteriorando, a educação não tem. Você falou, agora você tocou no assunto. Mais do que na igreja. mais do que Mas você puxou uma coisa agora, que quando você fala de casa, eu estou falando o seguinte, em casa a gente aprende tudo. Claro. Você quer ver uma coisa? Hoje é que dia? 1º de abril. Verdade. Aí eu pergunto a você, no dito popular, 1º de abril é conhecido como dia... Vai ao ar de mas hoje é o dia 1º de abril, dia da gravação. Hoje é o dia 1º de abril. Aí eu pergunto para você, 1º de abril é conhecido como dia da mentira, um dito popular. Mas só que nós precisamos combater isso de que maneira? Porque hoje não é o dia da mentira. Você vai ter realmente podcast? Hoje é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos nele e regozijemos-nos no Senhor. Quem criou o dia da mentira? Mentiroso. Aí a pergunta que eu faço, mas aí vamos lá, quem é que ensina as pessoas a mentirem? Exatamente. Porque Não, o pai da mentira, teologicamente, é o diabo. bate alguém lá no portão e o pai fala o que pro filho? Fala que eu não estou. É por aí. Aí, eu falei que em casa- O pai já ensinou pro filho a mentir. E a mãe faz a mesma coisa. Ou seja, o que acontece? Hoje está mais difícil, porque tem um localizador, mas o pessoal não fala que eu não estou. Mas o que acontece? É exatamente dentro de casa que nós aprendemos, por isso que é muito importante essa questão familiar, para entender que nós somos responsáveis. Sim. Até aquela questão, tu lembra que antigamente, quando você chegava com um objeto em casa que não era o seu, o que a sua mãe fazia? Mandava devolver, brigava. Vem cá, quem foi que te deu isso? É questão de personalidade, né? De caráter. E o caráter Sim. é aprendido. O problema do cara, o problema é o seguinte, o que as pessoas têm que entender no nosso país é que o caráter não tem nada a ver com a igreja. O cara acha que o cara vai porque está na igreja. Meu irmão, se o cara não aprender esse homem em casa, não aprende em nenhum lugar. Entendeu? Então o que acontece? Se você for para a teologia paulina, Efésios 5:8-9, Paulo vai dizer, antes vocês eram trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Quem está na luz não tem que ter nada para esconder. Se o cara tem alguma coisa para esconder é porque ele está errado. E se ele está com ele vai mentir. E se ele mentir, ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, segundo Jesus, não sou eu, João 8:44, ele fala para os fariseus, vós sois do diabo.
Olha só, vós sois do diabo e queres satisfazer os desejos, porque quando ele fala mentira, ele fala do que ele é peculiar. Ele nunca se for na verdade, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Ou seja, então, Douglas, o que acontece? Essa questão do caráter, ela é excepcionalíssima na formação do indivíduo, né? O indivíduo, ele é formado dentro de casa, como já falou aqui o coronel, porque a gente às vezes, eu quero que o meu filho seja um médico, seja um coronel, igual está aqui do meu lado, seja um excelente palestrante, seja um professor, seja um juiz. Beleza, nosso filho é bom que seja isso, netos e tal. Só que adianta ele ser um coronel maconheiro, por exemplo. Que isso, está pegando pesado? Não, o cara está viciado. Ele está fazendo bem para ele? Não, ele só... Não estou julgando, cada um faz da sua vida o que quer. Mas o cara é um cracudo. Ele é médico, mas ele vive alcoolizado. Um montão de médico toma droga. Então, pronto. Então, resumindo, o que eu estou dizendo com isso? A questão é formar o caráter desse indivíduo. Emily Durkheim vai dizer o seguinte, que o caráter é formado numa tríade: hereditariedade familiar, contexto que vive, autodeterminação. Então, a hereditariedade familiar, os conceitos são passados dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Não é porque o cara tem um pai mentiroso que ele vai ser mentiroso. Entende? Então, e aí esse é o problema da política brasileira, esse é o problema dos políticos brasileiros, esse é o problema de todas as esferas da vida. Né? Você tem que ter gente de verdade. O problema é que a gente não tem gente de verdade. Ou seja, ser de verdade, falar a verdade e ser de verdade. Mas você acha que está faltando referencial no dia de hoje? Sim, porque o que eu estou falando, a autenticidade. A autenticidade, olhar nos seus olhos e falar o que eu sinto e acabou. E aí, tem gente que não quer pagar o preço. Você tinha um presidente no Brasil que era assim, metia o pau na cara do cara. Acabou a entrevista. Isso é maluco. Estamos na mídia, não estamos na mídia? Quantas pessoas para a câmera, não é o caso nosso aqui, nem do Douglas, é claro, mas em outros por aí, outros podcasts por aí, tem pessoas que na frente da câmera é uma coisa. Eu tive a experiência. Conhece ela pessoalmente? Eu tive a experiência, Só Jesus na casa. Eu tive a experiência na Boas Novas, eu só não vou dar nome aqui. Não precisa não. Não vou dar nome não, não vou dar nome não. Rapaz, não é brincadeira não. Conheço. A senhora, eu não vou falar o nome dela não, é extremamente conhecida no Brasil todo. Depois estourou uma bomba feia. Vou deixar pra lá, isso aqui é muito sério, deixa eu falar. Não. Mas não tem nada a ver na câmera, maravilha. Saiu dali, meu amigo, misericórdia. Então, é exatamente... Lá na TV Boa Nova. Ela por fora, bela viola por dentro. Então, é exatamente sobre esse ponto, porque vamos entender o seguinte, a gente acabou entrando num assunto que realmente tem provocado... acho que a gente está precisando cuidar dessa questão. Mário Sérgio Cortella, ele faz uma abordagem, ele diz que a escola não educa. O papel da escola é escolarizar. Sim. Legal. Corretíssimo. Eu acho correto, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a escola, talvez ele esteja falando dessa escola de hoje. Eu sei que o papel principal da educação é família. Quem educa é a família. Mas vamos lá. Eu acho que a escola, ela de alguma maneira, ela pode colaborar, assim como a igreja também pode colaborar. E você começou falando alguma coisa aí, o pastor Lazar também falou uma questão, onde a gente está precisando. Onde eu vou entrar aqui, para catucar, né? Aqui. Porque hoje, parece que hoje nós temos uma igreja que está muito mais comprometida com eventos do que com caráter cristão. E aí os nossos filhos ou netos estão crescendo dentro de uma igreja onde nós não estamos mais sendo mais confrontados, mas estamos sendo mais motivados do que confrontados. Tem muito psicólogo e pouco pastor, meu amigo, por aí. Eu gosto da aula da área psicanalítica, sim, da psicologia. Mas sim, o pessoal está usando muita psicologia. Sim, no lugar errado. Eu acho que a psicologia, a psicanálise, o coach, o mentor, eu acho que são ferramentas que podem ser ajudadas no pastoreio, sem substituir, de fato, o pastoreio. Claro. Porque eu estou diante aqui de 2 professores e eu sei que vocês têm capacidade suficiente para, na hora das mensagens que vocês pregam nos púlpitos, vocês fazerem citações de pensadores, de filósofos, de sociólogos, tudo isso. Eu bato muito nessa questão e possivelmente eu faço questão de falar com você, que de repente
até tem essa atitude. E não é bem-vindo. Meu querido, eu acho que o púlpito, nós podemos até fazer citações, mas isso vai ter que estar a serviço da Bíblia. Não pode ser o carro-chefe. Porque, Ailton, o que eu tenho percebido em muitos pregadores, quando estão pregando, eles fazem muita citação de pensadores, de sociólogos, de psicólogos. Camarada, nós poderíamos fazer mais citação de Pedro, de Paulo, de João. Poxa, nós temos ótimos exemplos. Camarada, tu pega Daniel, tu quer chamar um cara que não se contaminou com o mundo, aí tu quer pegar quem? Tu quer pegar um exemplo da atualidade? Vai lá para Daniel, tu vê o cara chega na cara de pau e fala assim, ó, mas eu não quero comer dessa comida, eu não quero me contaminar, ou seja, ele tem a capacidade e ele, por causa da fé dele, da postura dele, ele vai parar lá na cova dos leões. Então eu acho que hoje está faltando um pouco mais esse caráter que tem que ser passado muito na igreja. Mais, não é só o caráter não, analfabíblia. A pessoa é analfabíblia, precisa estudar a Bíblia, não sabe Bíblia, vai pegar na internet o pensamento atual de um montão de filosóficos que ele nem conhece, nunca fez curso e vai copiando e colando. Essa é a questão. Aí se deu sucesso lá na TV. É analfabíblia, vai estudar a Bíblia, meditar na Bíblia e praticar a Bíblia. Aí eu falei analfabesta. O problema é o seguinte, cara, olha só, o analfabetismo bíblico no Brasil, você entrou em outro assunto, é algo muito sério, né? Porque pregação bíblica, e o camarada, em concurso mais ruim que ele fizer de hermenêutica, ele vai aprender o que é pregação bíblica, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, o problema da aplicação do texto... Então, o problema da aplicação do texto é que a aplicação ela tem que ter a dosagem certa da questão da leitura do texto e da explicação do texto. Né? Porque aí o que faz? Se aplica demais e se desvanece de todo o conteúdo exegético do texto. Então, é isso que tem acontecido. Então, você tem uma mensagem psicologizada. Por exemplo, eu acho que na pregação, acho não, tenho convicção, na igreja, na pregação, há lugar para o conhecimento filosófico, científico. Na igreja, há lugar para o entretenimento, há lugar para o lazer. O problema é o que eu sempre digo, a fumaça, o show, a luz acaba na segunda-feira. Cada um com seus demônios. Não que tenhamos demônios, mas cada um com a sua luta. Os boletos para pagar, é o cara que vai entrar no metrô, é o camarada que vai pegar o ônibus, o outro que vai pegar... A estação do trem aqui que não funciona. Então, o camarada que vai sair 4 horas da manhã para trabalhar e chega lá na empresa, tem um endemoniado perturbando a vida dele, é o camarada que está com problema no casamento. Tem que vir de cômico. Meu Deus, misericórdia. Isso aí então foi o inimigo. Então, resumindo, são situações. Então, o show acaba na segunda-feira. Então, você está querendo dizer o seguinte, que eles precisam aprender na igreja como lidar com essas situações lidar com a vida. Porque o show em si não vai ensinar nada. Rapidinho. O show em cima não vai ensinar nada. O evangelho, olha só, Douglas, você é um palestrante, e você sabe, palestra para liderança, a emoção dura 35 minutos. A emoção é 35 minutos. E aí os camaradas se utilizam disso. Só que o problema é o seguinte, o evangelho tem 3 características. Ele é prático, dinâmico e envolvente. Então, se não houver praticidade, depois que ele sair da porta dali, para ele saber o que ele vai fazer, como que ele vai agir, não é evangelho. Ok? Então é apenas uma coisa, uma lucubração mental ali, um catarse coletivo. Mas não vai mudar em nada. Então, na segunda-feira é que começam as lutas. Então, ele tem que ser preparado. E isso só vai acontecer pela pregação do evangelho. Só que se eu for falar de ministério pastoral, aí o que vai acontecer? Você é pastor há quantos anos? 30. 30, tu? Já ultrapassa 30 anos. 31. Então, estou fazendo 21. Na verdade, 20 à frente, mas de ordenação 21. O que eu percebo? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas há um jogo das lutas, das opressões da vida e do próprio diabo em tirar o pastor do púlpito. Sim. Em tirar ele dali, colocar desânimo, tristeza. E às vezes às vezes coloca sucesso em outra área. Olha aí, ó. Isso, olha aí, ó. Olha outro caminho. Tá, tira o pastor do púlpito. Tirou do púlpito. Aí às vezes ele está com uma mera configuração. Aí ele tô sendo E aí, Ailton e Lacerda, eu fico pensando também sobre a igreja que só é espiritual. Sim, aí outro lado. É uma coisa incrível. Tu vê que a necessidade do preparo do obreiro e da igreja chegar, de nós não deslocarmos a igreja do seu papel principal. Ponto 1. Ela precisa
glorificar o Salvador, edificar o corpo de Cristo e proclamar Cristo aos perdidos. Se ela não está cumprindo esse papel, com certeza ela está sendo qualquer coisa menos igreja. Sim. Então, eu fico nessa pegada aí, porque edificar o corpo de Cristo é o papel, poxa, o líder da igreja, o pastor da igreja, ele tem que ter aquele sentimento. Eu vou até pedir o pessoal para fazer um corte lá, que eu estou dando uma rapidinho, que eu estou numa série, Verdades do Evangelho, que eu não posso esquecer. Eu estou justamente falando sobre tudo isso que a gente está batendo papo aqui, e o que é, aí eu falo, uma reunião de negócio, mas não é evangelho. Um encontro de amigos, mas não é evangelho. Um encontro de família, mas não é evangelho. E aí... Olha o capelão aí. É isso aí. A questão toda é que quando pega esse tripé, que fala assim, glorificar o Salvador. O que é glorificar o Salvador? Você pega uma galera, traz pro culto e todo mundo tá indo pra direita, pra esquerda, por todo lado, tá legal? Alguém acha que glorificar o Salvador é dar aleluia, dar glória a Deus, tudo isso. É aí que vem o púlpito da igreja, na minha visão. Vem cá, deixa eu ensinar para vocês o que é glorificar o Salvador. Uma coisa é liturgia, outra coisa é glorificar o Salvador, porque o pessoal mistura muito essas duas questões aí. E por que eu estou falando isso aqui dentro desse... Dia, né? Só no momento do culto, né? E por que eu estou falando isso dentro desse todo aqui? Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes, o que nós estamos... Quando o Ailton fala assim, e na segunda-feira? A pergunta toda é, será que as pessoas sabem o que de fato é igreja? O que é igreja? O que é igreja? Será que a gente para pensar? Eu estou aqui falando com muitas pessoas que são evangélicos, pessoas que são católicos, pessoas que conhecem a igreja. A pergunta é, o que é igreja? Já parou para saber o que é igreja? Para não ficar aquele pensamento de que aquele prédio que tem na sua rua, não é um prédio. Aquilo ali é igreja. Aí a pergunta que eu queria trazer aqui é, será que as pessoas sabem de fato o que é a igreja? Essa é uma situação séria. Essa é uma situação séria. Porque o fato das pessoas não saber o que é a igreja faz exatamente eles agirem como eles estão agindo. No restaurante, self-service. Vai lá, enche a barriga e vai embora. É e o isso aí. objetivo não é esse. É você se encher, glorificar, claro, naquele momento, mas ter gás suficiente que o movimento é para fora. Você, no dia a dia, você vai glorificando, você vai testemunhando, você vai proclamando o evangelho, dia a dia, momento a momento, em qualquer lugar da sociedade. Só que isso não está sendo ensinado. Está sendo ensinado, venha, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, fica bem aqui, depois pode ir à vontade, mas volta de novo, tá? Para fazer tudo de novo. É isso que está sendo ensinado, porque a igreja tem a ver com escola, ensino, e está virando o quê? Empresa. O problema todo é o seguinte, ô Douglas, a gente tem que definir, ou você vai pastorear ovelhas ou cliente. Cliente é chato, exigente, paga a conta, senta e exige. Ovelha obedece. Então o problema é que se promove cliente quando você torna essa igreja uma empresa, que é a mistura de igreja com empresa, ok? Falou então, errado, não. É empresa mesmo. Então você mistura as estações e aí, em vez de você pastorear ovelha, você vai pastorear cliente. Se a ovelha é um princípio, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, eu as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, na verdade, ovelha obedece à voz do seu pastor, número 1. Número 2 também, que é muito importante, ele as conhece, ou seja, elas se dão a conhecer. Né? Ou seja, ele sabe, fala com ele, tem um relacionamento. Né? Hoje tu fala, pô, tu é membro de qual igreja? Da igreja tal, qual pastor? Calma aí. Não sabe. Eu não sei, não, esqueci. Cara de pau. Então, resumindo, ele é um cliente frequentador, um consumidor da fé. E nós temos promovido isso, aí uma frase de Paul Roche, que é interessante, que igrejas carnais usam métodos carnais para atrair pessoas carnais e continuam usando métodos carnais para as mantê-las ali dentro. Então, é toda uma carnalidade, a sarxologia operando com poder naquela igreja. Uma teologia sarxológica. Parece, ele está rindo, porque é tão ridículo na minha mente isso. Mas é a realidade. E aí vai mantendo aquela galera ali, aí eu faço de conta que eu não sei de nada, tá tudo certo, você fica aí. Tem que trazer o dízimo. Tem que trazer o dízimo, deixa o seu dízimo aqui, sua oferta, vai estar tudo certo. Enfim, então é uma realidade. E aí a palavra pastor no hebraico é o ruí, é aquele que dá a direção, o guia. Eu costumo dizer que o pastor não é guia turístico de experiências emocionais e nem guia turístico de experiências espirituais. Não é aquele que vai levar
para cá ou para lá. Ele tem que conduzir a parte dos verdejantes, que é a pregação do evangelho. E aí, qual é a grande constatação para mim, para vocês continuaram falando aí? A grande constatação é que você vai perceber o seguinte, que as igrejas que primam, quase todas, não todas, quase todas, que primam para pregar essa visão neotestamentária, essa visão mais pé no chão, cabeça no céu, mas o pé está no chão, a audiência dela não é tão grande não, Douglas. A audiência dela não é tão... Você quer dizer que isso aí não atrai o povão? Não. Começa a falar sobre o pecado da Bíblia para tu ver se vai ficar um membro da tua igreja. Agora tem outro que está lotado. Você está querendo dizer o seguinte, que a igreja, no modo geral, o que nós temos percebido nos dias atuais, é uma reunião de pessoas que estão trazendo eventos e programações que atraem a carne. Atrai a naturalidade das pessoas. Porque quando você tem uma proposta na igreja onde você vai poder apresentar para as pessoas um confronto teologicamente, porque, por exemplo, vamos falar, quando Jesus diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, significa dizer que ele está falando de testemunho, está falando de vida. E como é que as pessoas chegam nesse momento? Como é que as pessoas chegam nesse ponto onde eles conseguem produzir esse tipo de testemunho, esse tipo de fruto? Tem que ter compromisso, né? Isso tem compromisso com Deus e o compromisso é individual. Agora, a função do pastor é levar as pessoas a terem essa experiência, esse compromisso com Deus, que muitos não estão fazendo. Por quê? Estão deixando a desejar, estão em pecado, estão desvirtuando a centralidade do Evangelho, que é o próprio Jesus e a própria Bíblia, que é simples, que é natural e simples. Hoje, por exemplo, nós passamos agora pela situação da conhecida Semana Santa, né? Conhecida Semana Santa, onde as pessoas passam o período todo, eles mentem, eles o ano todo pecando, né? Chega na Semana Santa, eles fornicam, eles fazem tudo, mas aí chega na sexta-feira, não pode comer carne, tem que comer peixe. A nossa Bíblia aí, cadê onde está isso na Bíblia? Isso é uma tradição de uma vertente religiosa. E você vê que isso aí é praticado dentro das próprias igrejas, não só igrejas católicas, como igrejas evangélicas. E a pergunta que eu faço, quando eu fiz o mestrado na área de missiologia, eu escutei de um professor, e ele falava o seguinte, olha, vocês agora que estão fazendo o mestrado, precisam entender que vocês estão se preparando exatamente para partir para o confronto. Ou seja, vocês precisam entender que o púlpito é lugar de confronto. Ou seja, você está pregando uma teologia, uma Bíblia, que vai no caminho contrário do que esse mundo traz. Então, eu fico assim me questionando, por que eu ainda vejo igrejas, as crianças todas vestidas de coelhinho? Tem isso? É o ovo de Páscoa. É o comer peixe. Eu não sou contra o coelho, eu não sou contra o ovo de Páscoa, eu não sou contra comer peixe. Não tem nada a ver com a Páscoa. Só que eu não quero eu não quero entender que isso tem sentido, tem relação com a Páscoa. Eu acho que será que está tendo coragem hoje dos pregadores chegarem no púlpito e chegar e confrontar mesmo sabendo que isso vai gerar um descontentamento, ele chegar e falar assim, olha, o que isso tem a ver com a Páscoa? O próprio pregador, quem está à frente da igreja, se é pastor ou se não é, ele não está vivendo o Evangelho, meu amigo. Porque se ele viver o Evangelho, ele não precisa nem falar, que o seu testemunho vai muito além das suas palavras. Então ele precisa o quê? Testemunhar e viver Cristo em primeiro, para depois ele dar o recado. E todo mundo vê. O testemunho, todo mundo vê o quê? Não posso nem te ouvir, porque não tem um ditado aí, não posso te ouvir porque o seu exemplo está arrastando. Tem a ver com o testemunho. Se ele não está vivendo, ele não tem nem coragem de falar o que a Bíblia prega, porque ele não está vivendo. Verdade. E agora tem muitos mentirosos, mas aí Deus cuida deles, né? Eu acho que o maior problema... Eu acho que o maior problema não é nessas questões culturais só, porque o Evangelho é uma contracultura, cultura imposta. Tenho convicção que o maior problema é o caráter transformado. Questões culturais você consegue alterar e mudar, mas não há como se desvencilhar.
você tem diversas festas culturais. Demora. Não, as festas culturais, todas elas ligadas ao cristianismo, todas elas foram levadas para o consumismo. Todas elas. Natal, Páscoa. Mas não tem só ligado ao cristianismo. Sim, mas o que eu estou querendo entender é o seguinte, fazer um paralelo, eu sei que nós temos tudo isso, mas isso não tira da igreja Tira a responsabilidade de falar o que isso tem a ver com isso. Não, ela tem que ensinar, o que eu estou falando, ela tem que ensinar o evangelho. Entendeu? Por exemplo, já começa na didática. Ontem mesmo, lá na Igreja Batista Central em Magé, fizeram uma apresentação muito bonita, a crucificação de Cristo. Não trouxeram nenhuma ambiência da Páscoa judaica, mas sim da Páscoa cristã, e as crianças ganharam o pão e o suco de uva. Entendeu? Então não tem nada a ver com chocolate. Foi o que elas ganharam, para dar um entendimento. Agora nada vai... Não, eu ganhei um monte. Só... Eu ia trazer para vocês aqui, mas não deu tempo. Eu ganhei um monte de caixinha de bombom. Teve uma que me deu... como é que é? Empadão de frango de show. Não entendi nada aqui que foi aquilo. Maneiro o negócio. Só inventa, mas foi maneiro. Vendeu. Não, mas eu ganhei de presente. Então, resumindo, a questão que o Douglas está batendo, eu peguei bem, é que o confronto. Só que eu acho que esse confronto, ele não é vamos dizer assim, o ápice do negócio. Penso que o maior confronto, a exemplo, é o que Paulo fala no contexto de 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 5, 6, 7, 8 e 9, quando ele vai falar o seguinte, olha, celebremos a Páscoa não com o fermento da malícia e da maldade, mas sem o fermento, ou seja, que a Páscoa judaica ela era celebrada pães asmos sem fermento, ervas amargas, o cordeiro, o sangue, é isso aí. E aí, quando Paulo usa o fermento, é que o fermento são 15 segundos para sofrer processos químicos na massa, ou seja, para que ele tenha alterações químicas 15 segundos. Assim é o pecado. E se você pegar 1 Coríntios capítulo 5, ele já enseja um complexo ali de Édipo, um problema de sexualidade, onde a mulher do pai, que na verdade é a madrasta, está tendo sexo com o moleque, e ele fala, pô, isso para vocês é normal? É o que você está pregando. Vocês estão celebrando uma Páscoa, mas vocês, o cara está tendo relação com a mulher do pai, vocês estão achando que é normal. Nem entre os ímpios é assim. Entrega esse cara ao Satanás. Aí na sequência do texto, ele vai piorar. Eu estou dizendo isso para vocês não andar com o impuro. Ih, caramba, mas quem são os... Eu não estou dizendo o maldizente, o beberrão, o avarento, o idólatra. Eu estou dizendo com aquele que dizendo ser irmão. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Dizendo ser irmão é impuro, avarento, idólatra, safado, vagabundo. Isso aí sou eu falando. Sou eu falando, não é Paulo não. Então, resumindo, o Paulo disse isso. Eu estou dizendo isso, cara. Com esses nem comais. Então, esse é o radicalismo do Evangelho. Com esses não tem comunhão. É isso aí. Entendeu? E tá aqui com a gente, né? Qual o problema? O problema é que Deus é seletivo. E eu não quero ser seletivo. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Ou seja, Deus é seletivo. Mas eu não quero ser seletivo nas minhas amizades. Não, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Vamos por centralidade ou seja, Deus é seletivo. E eu não quero ser seletivo. O problema está aí, cara. E aí, ou seja, para eu estar bem, porque é claro que sentar numa mesa, tá aqui agora, o diploma te leva. O diploma te leva. Agora, se manter lá vai depender do teu network, vai depender da como você se porta, como você fala, como você se veste. Agora, se tratando de evangelho, é complexo. E antes da gente entrar numa outra parte que eu quero explorar, é o seguinte. Primeiro, vamos pensar sobre a questão do que público nós estamos atraindo para dentro das igrejas. Então é de acordo com aquilo que eu creio, aquilo que eu prego e aquilo que eu aceito. E aquilo que eu sou compreensível. Porque, vamos lá, nós somos de uma geração onde o pastor pegava o púlpito domingo de manhã e ele confrontava a igreja. Essa era a escola. Minha escola foi essa. Domingo de manhã, o domingo onde o culto era exatamente voltado para a igreja, onde você tinha um público menor. Geralmente é o pessoal que vinha para a escola bíblica dominical, e o pastor usava da autoridade pastoral que ele tinha, usava da autoridade que ele tinha e pregava para a igreja. Estava falando para a igreja. Até que começamos a descobrir que o maior auditório que nós tínhamos era domingo à noite. Porque a gente tinha que fazer a gente tinha que
parar para pensar um pouquinho, porque no Brasil funciona assim. À noite a igreja enche mais do que de manhã. Verdade. Nos Estados Unidos... No Rio tá É diferente. Nos Estados Unidos, a igreja enche mais de manhã do que de noite. Bem, quem trouxe as igrejas para o Brasil, quem plantou muitas igrejas, foram os americanos. Então, os americanos trouxeram a cultura para o Brasil, aonde eles começaram também eles achavam que o pessoal viria mais de manhã do que à noite. Aí o que acontece? Os pastores começaram a pregar igual os pastores americanos, que pregam muito para a igreja domingo de manhã, porque a maioria da igreja está de manhã. Aí legal. Aí alguns pastores se despertaram e perceberam que a igreja, o maior auditório, nós temos é domingo à noite. E o pastor começou a falar assim, quer saber uma coisa? Quantas pessoas não evangélicas eu tenho à noite? Bem, descobriu que era um público muito pequeno de pessoas não evangélicas. Ele descobriu que o maior auditório dele era de pessoas, a igreja em peso estava ali à noite, e ele falou assim, quer saber uma coisa? Eu estou pregando uma mensagem evangelística para 3 pessoas e estou deixando de pregar a Bíblia para 197 pessoas. Ou seja, 197 pessoas começavam a parar de ir à igreja porque ele sabia tudo que o pastor prega à noite, eu já sei, por isso que eu estou na igreja. Ou seja, às vezes é saber aproveitar a oportunidade do auditório que você tem e trazer de fato uma palavra... Daí porque a palavra do Ailton que diz que dentro da igreja a centralidade é a Bíblia. Mas a gente tem que ensinar sobre política, tem que ensinar sobre outras questões, inclusive emocionais, psicologia, etc. Tem que passar ali na igreja. Mas o centro é a Bíblia, baseado na Bíblia. Não é o que eu estou dizendo, nem que como é que é o autor fulano de tal que está na moda, aí está dizendo, o que a Bíblia diz, baseado aqui cristocentricamente, a Bíblia fala isso, e aí a gente pode até complementar com uma pitadinha, olha, inclusive tem um autor atual que escreveu um livro baseado nisso, que é excelente, não tem nenhum problema. O problema é tirar a centralidade de Cristo, da própria Bíblia, e ficar só com o autor em outros assuntos. A problemática é o fato. Inclusive, vocês estavam falando, prestando atenção, e tem gente aqui querendo assistir. Mas não tem como assistir. Vai assistir depois, né? Porque não está ao vivo. Mas... Não somente assistir, como se inscrever também no canal. Qual é o canal? Aproveita o lance aí, O canal tá ali, ó, Douglas Xavier Palestrante, chega lá, se inscreve, compartilha, bota uma galera. Toca o sininho, que aí você é notificado. Isso aí. Beleza. Faz qualquer coisa. Tá no Instagram e no YouTube. Tá no YouTube, tá no Instagram também. Mas, Ailton, eu queria falar uma coisa aqui, pensar sobre o seguinte. Nós começamos a falar bastante aqui sobre o caráter cristão da igreja, sobre ensinar a Bíblia para a igreja, mas aí você entrou numa questão depois, você e o Lacerda, vocês falaram um negócio que realmente a gente tem que pensar. Isso foi a minha grande preocupação. Vocês sabem que eu tenho um preparatório para concursos militares, escolas técnicas e para o Enem, e porque eu tive o seguinte, me bateu a questão, o preparatório avançar em Anchieta. O que acontece? Eles tiveram uma situação, porque a pessoa ia domingo para a igreja, celebrar é Cristo, celebrar, segunda-feira acorda desempregado, porque ele não tem profissão. Sim. E por que ele não tem profissão? Porque ele precisa entender que quem tira a pedra é ele. Jesus só ressuscita o Lázaro. O milagre que ele faz. Então, quem coloca o cajado no mar é Moisés, mas quem abre o mar é Deus. Mas o cajado tem que colocar. Então, parece que também a igreja precisa também ter esse viés, essa preocupação social. Eu acredito que isso é válido, porque a gente está pregando o evangelho na igreja, estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos cantando, mas nós precisamos também, como líderes preparados, pensar em algo que vai realmente transformar a vida social dele. Por exemplo, eu sei que você e o Lacerda é escritor, você é escritor, vocês são empreendedores, estamos sempre empreendendo. Será que a gente consegue passar isso para os nossos jovens? Ou seja, ensiná-los como entrar no mercado de trabalho, ou como ocupar espaços na sociedade, ou o lugar deles é só na igreja? Eu penso que o Lacerda, até conversei com ele, falar aqui ao vivo, inclusive, ele poderia sim montar um material para a gente fazer esse tipo de trabalho, motivacional, no sentido de quê? De despertar o menino, né? Porque ele que veio lá de baixo, se tornou um coronel, né, da Polícia Militar, então tem toda uma história que dá norte, que você já tem feito.
penso que o Freud vai dizer que não há um ser que não seja no outro. Silvio Santos vai dizer que na vida 90% é Inspiração. transpiração e 10% é inspiração. Ou seja, 10% o inspiração. cara acha que ele vai se inspirar em alguém. Pode inspirar nele, inspirar em você, inspirar em outra pessoa, 10%. Que é o O pontapé 90% é trabalho, transpirar. é suar. Então eu penso que nós podemos, sim, como você já tem feito, podemos também unir forças e palestra de conscientização, né? Isso aí. Em Nova Iguaçu fazia um bom trabalho na época o Ministério Apacentar. Tinha um período, um momento lá que o Marco Gregório trazia personalidades e tal para falar sobre assuntos, trazer uma visão. Então a igreja ela pode ser motivadora. Eu quero dar um destaque aqui, por exemplo. Eu acho que vou até mais além, não é só motivadora, não. A maior parte da semana a igreja fica vazia e fechada. É isso aí. Tem que ter outras atividades. É verdade. De educação, de preparatório, de cursos, etc. É. Tem muito espaço agora. Não podemos esquecer que o principal papel da igreja é o espiritual. E, estatisticamente, todo mundo que tem a transformação espiritual cresce intelectualmente, cresce economicamente. Por quê? Porque tem uma nova visão. Sim, Lacerda, Aí mas o nós que eu estou querendo dizer, social. é que enquanto nós temos alguns pastores que são mais coaches do que pastores, Sim. nós temos alguns que são só pastores. Sim, sim. Ele só tem aquela Tem que ter- visão pastoral. tem que ter as Ele não consegue, Concordo. tanto que o camarada quer se preparar para o Enem, mas ele não pode, porque ele tem que participar do ensaio do coral. Porque na quarta-feira tem culto, na terça-feira ele tem ensaio do coral, Durante o dia tá fechado a igreja. na quinta-feira tem alguma coisa. Eu acho que o pastor, ele tem que ser um cara tão preparado Visão. que ele tem que ter uma visão. Ele pega aquele jovem e ele fala assim, mas o que está acontecendo? Não, é porque eu não quero desobedecer o senhor, não quero desobedecer a igreja, e eu sei que eu tenho... o aulão é toda terça-feira, mas terça-feira é o dia do ensaio da orquestra. Aí o cara fala assim, poxa, mas você quer ser um engenheiro, você precisa do aulão, então você vai conseguir servir a orquestra de uma outra maneira. Eu acho que tem que ter essa visão. E nós temos um outro problema, que também é sinistro. Além desse problema de ordem religiosa, o cara que não sabe fazer a leitura, acho que foi Spurgeon que disse, eu não sei se foi Spurgeon, eu não lembro realmente se foi ele que disse que o verdadeiro pregador tem um jornal numa mão e a Bíblia na outra, pegando a cena antiga e aplicando a cena moderna, contextualização. John Stott, alguém disse isso. Mas resumindo, a questão não é essa, a questão que o problema maior é que hoje querem identificar Jesus com propostas ideológicas, tá? De filosofias ideológicas e teorias políticas para minimizar ainda mais a pessoa de Jesus e fazer com que esse tipo de cristão abarque numa teologia progressista, que de progressismo não tem nada. Eu vou te dar um exemplo. Querem... Modernidade. Eu vou dar um exemplo. A professora colocou na prova... Quem é esse? Descubra. Só pode optar por um. Ele é desempregado, sem teto, amigo de prostituta. E ele é marceneiro. É marceneiro que ela botou. Não, artesão. Artesão, para ser fidedigno, artesão, amigo de prostituta, desempregado e sem teto. Quem é esse? Buda, que é Siddhartha Gautama, Pitágoras, Sócrates ou Jesus. Quem é? Quem é? Aí as alunas colocaram o quê? Do ensino médio. Quem era? Fala pra mim. Quem era? Eu não sei, o ensino médio hoje a gente tem que pensar Então, bastante. Né? para aquela ainda que eu não chamo de educação, eu chamo de idiotização, doutrinação ideológica. A ideia era colocar Jesus como um sem teto, para se identificar com um grupo de sem teto. Desempregado, para que ele é proletariado, está sofrendo. Ele é um artesão, porque ele é como se fosse um hippie que anda por aí moribundo e tal. Cara, Jesus não é nada disso. Primeiro, ele desenvolveu residência fixa em Cafarnaum, está em João capítulo 1. Ele era mestre. Olha só, vou continuar. Não, deixa eu continuar. A mestre. E outra, Pai dele. Marcos 6,3, não é este o carpinteiro? Ele era tão bom, Ele tinha tão profissão. bom. Não, ele era tão bom no que ele fazia que ele foi conhecido pela sua profissão. Isso aí. Caramba, o cara tem que ser bom, meu irmão. Isso aí. Não é esse o carpinteiro? Naquela época, o pai Então- que ensinava a parte religiosa e a parte profissional. Sim, aí ele tinha profissão, ele tinha teto, ele tinha onde morar, e outra, ele não era artesão, ele era carpinteiro. Não era pobre, não. Ele Então, tinha uma vida mediana. mais ou Então, menos. resumindo, ele não era qualquer um.
Não. Então, esse é outro problema, que é identificar Jesus, porque também, Douglas, tem um outro lado. Tem pastor que abarcou numa teologia chamada teologia da pobreza. Ele adotou a ideia de São Francisco de Assis, fez voto de pobreza, ele é quase Siddhartha Gautama do budismo, vai chegar no nirvana iluminado. Mudou e aí, a voz, né? A voz é aquela voz que a gente sempre Aí ele coloca-se sempre como um cara pobre, coitado, miserável. Aí vai transmitir isso para quem? Para as ovelhas. Não, e você está puxando uma coisa que é assim, vamos lá. Tu começou no social, que era para Não, pra você ver que o negócio é sem pauta. E a gente puxa coisa pra caramba aqui e tem que ir e voltar o tempo todo, porque olha só a situação. Teve um momento da história em que o pastor espiritual era aquele que não tinha dente e falava nós vai e nós vem. Ia de chinelo, ia de roupa social. Não era batista. Mas não importa a denominação. Ou seja, ele tinha uma roupa social e de chinelo e falava, nós vai. Aí esse era o espiritual. Bem, pela madrugada, vamos entender que eu conheço pessoas que são mega intelectuais, se vestem decentemente e são espirituais. Ou seja, a espiritualidade não tem nada a ver com essa questão da maneira como você se veste, da maneira como você fala. Eu conheci um camarada, coronel aviador, Jurandir Fonseca, um camarada mega espiritual, comprometido, cara sério. Olha, eu cheguei para ele e falei assim, coronel, eu estou precisando de um avião da FAB, para encher de pastores que nós queremos orar pela cidade do Rio de Janeiro. Os pastores queriam orar pela cidade do Rio de Janeiro. Era a Associação Batista lá reunida. Douglas, você consegue? Eu falei, olha, eu vou tentar. Eu me sentei com ele, falei, coronel, eu estava pensando o seguinte, é possível a FAB ceder um avião e nós lotarmos de pastores e orarmos pela cidade do Rio de Janeiro? Esse é um sonho de alguns pastores. Confesso eu que eu não tinha esse sonho, isso não fazia parte dos meus sonhos, mas chegou na minha mão essa demanda. Testemunha. Porque eu entrei e tinha muita criminalidade aqui no Rio de Janeiro na hora que eu entrei para a capelania. Foi, não foi? Tu lembra desse fato? Aí o que acontece? E o que Só não me aconteceu? chamaram para orar porque eu acho que eu ia acabar, o avião ia cair. Ele ainda estava entrando no meu. Olha policial, você vê que a nossa história é longa. Ele ainda estava entrando no meu hall de amizades. Já tirou você. Na época a gente se conhecia. Eu acho que a gente se conhecia já. Não, a gente conhece há quanto tempo? Que eu nem sei. Há muito tempo. Tem muitos anos. Há muito tempo. E a pior coisa foi você conhecer o Lacerda, que ele me troca. É assim que funciona. Mas aí deixa eu te falar. Esse coronel, rapaz, ele falou assim, pastor Douglas, eu estou há muitos meses aguardando um pastor corajoso solicitar um avião da FAB, porque está no regulamento da FAB. Os aviões da FAB e a Força Aérea Brasileira pertencem ao cidadão brasileiro, está a serviço do povo. E ele fez um documento, lotei de pastores, o Lacerda acompanhou esse fato, lotamos de pastores, oramos pela cidade do Rio de Janeiro. Esse homem é um intelectual, coronel aviador, um camarada que viajou, comandou lá nos Estados Unidos, mas muito espiritual. Para desconstruir essa ideia, de que o cara que é espiritual é o cara que ele anda de um jeito, ele fala de um jeito, nada disso. O ser espiritual não tem a ver com a maneira como você se veste, se você é um intelectual. Você pode ser as duas coisas. E hoje a minha grande preocupação, quando a gente está puxando esse viés aqui, é exatamente para pensar, será que a igreja, ela perdeu o rumo? Na verdade, o que acontece? O ser humano é resultado de crenças e valores. Uma reforma, igreja. Hein? Reforma de Jesus. O ser humano ele é resultado de crenças e valores. O problema é que se mistura muita coisa. Eu posso aqui, tem tantos assuntos, mas a dar um exemplo que você está falando, por exemplo, por que o cara é incompatível para muitos, o cara ter esse nível intelectual, ter dinheiro, que não é o nosso caso aqui, ou pelo menos eu não... Por enquanto, né? Então, ter dinheiro e ser cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia fala em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro. Então, quem ama dinheiro... Não é o dinheiro, né? Não, então. É o amor ao dinheiro. E outra, e quem ama dinheiro é justamente o cara que está metendo pau no dízimo. Esse ama dinheiro. Esse ama. A ponto de não dar, não isso entrega aí, nada, né? Porque aí ele acha o seguinte, que a igreja vai viver de quê? De pensamento?
fazer o que a igreja faz, eu não conheço uma agência mais ressocializadora do que a igreja. A segurança pública do Estado gasta milhões. Contudo, onde tem uma igreja aberta, pode ser um pastor humilde, às vezes o cara tem até dificuldade de fala, não importa. Aí ali é menos um cracudo, menos um alcoólatra, é menos um palha social. Você vê que o pastor faz um trabalho, o pastor ele faz um trabalho de capelania muito forte. Que o Estado não paga. Ninguém paga. Porque, na verdade, se o cidadão está sofrendo, o Estado deveria estar presente para prestar uma assistência. E quem presta assistência é exatamente o pastor, o capelão, que forma capelães. E a gente, o pastor Lacerda está aqui, ele é o nosso capelão mor. Tu sabe que ele é um camarada aqui. Agora é meu amigo. Agora está perdoado. Ele forma capelães há muitos anos. Ele já. Quantos livros já escreveu sobre capelania? Por enquanto, 4 e fora... Não, quantos você já escreveu? 4 livros. 4 livros. Ele quer escrever 20 livros para capelania. Deus. Mas vamos pensar o seguinte, os 4 livros de capelania que ele escreveu, quantas pessoas já foram edificadas? Ele já formou vários capelães. Então, você imagina, o Estado não teve despesa nenhuma com ele. Para ele formar o capelão, não teve nenhuma despesa. Sim. Então, quando eu vou no hospital... Porque os hospitais particulares, eles têm um salário para o seu capelão. Mas os hospitais públicos, eles não gastam dinheiro, o governo não gasta dinheiro com o trabalho de capelania que é feito nos hospitais, e é feito exatamente, grande parte dos capelães que estão trabalhando nos hospitais são capelães evangélicos. Voluntários, né? São voluntários. Voluntários. E esse trabalho é produzido por quem? Pela igreja. Pela igreja. Então você falou um negócio... Fora das 4 paredes, ó, entrando para o social, porque influencia na parte, a pessoa está doente, recebendo o que? A cura Isso. para a sua alma, a cura do físico, o médico vai cuidar, Sim. mas a cura da alma é um milagre que Deus faz. Na escola, o capelão educacional entra no social, que vai transformando vidas também, que vai transformando o caráter. Né? Aí entra o capelão esportivo. Que Eu tô vendo daqui, eu tô vendo um café lá, rapaz, um giro. É questão social também, da igreja. Daqui mesmo, a questão... rapaz, o negócio tá bom ali. Oferecer um cafezinho, lá na igreja tem sempre pão com mortadela com cafezinho no domingo pela manhã. Então, Meu Deus. Vou lá. Mortandela logo? Misericórdia. Com mortandela? Ô, Jesus. Defumada, É porque alguém... defumada. mas tudo bem. Essa mortandela deu o que falar no Brasil. Nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Já? É. Caraca. E vou falar uma coisa para... Já tá terminando mesmo? Vou falar... É? Faz quantos minutos? Menos que faltava. Falar lá pro meu filho. Faltava muito, menos que faltava. Então, o que acontece? Nós falamos sobre tantos assuntos aqui e a gente percebe que tá muito direcionado dentro do papel da igreja dentro da sociedade. Começamos falando sobre a questão da ingratidão, quem não sofreu de ingratidão, e às vezes nós também fomos ingratos. Sim. Sem perceber, às vezes percebendo, Sim. e quando percebemos nós deveríamos ter tomado uma posição e ter parado para resolver, e ir até aquela pessoa, agradecer e compartilhar com essa pessoa e com outras pessoas. Não ter vaidade, sabe, pastor Lacerda, pastor Ailton, não ter aquela vaidade de que quando vai pregar, ele faz uma citação como se fosse dele. Acho que o orgulho já começa a entrar por aí, e o seminarista que está ali com ele já percebe que ele faz aquilo e vai repetir aquele processo. Não, e agora piorou com a inteligência artificial. O pessoal nem é mais dele, é tudo da inteligência artificial que o pessoal está fazendo. Não sabia não? Toma cuidado, Jesus está te vendo. Então, tipo assim, a gente percebe, e hoje o meu pensamento é como a igreja está sendo vista pela sociedade. Porque eu lembro um dos pastores que foi líder da Convenção Batista Carioca, ele contava um exemplo que eu nunca esqueci, da história de de uma senhora que foi a uma igreja onde o pastor tinha convidado para ser o pregador, o pastor Fanini, e convidou a Cassiane para cantar. E ele chegou, e aquela senhora foi, naquele dia a igreja estava lotada. Aquela senhora aceita Jesus como Salvador. Aquele pastor falou assim, poxa, a igreja está lotada, essa senhora que eu sempre quis ganhar para Jesus, hoje aceitou Jesus como Salvador, eu acho que eu acertei na receita, trazer o Fanini e trazer a Cassiane para cantar. Opa, acho que eu acertei. Chegou na porta e perguntou para ela, e a senhora gostou mais de quem, do Fanini ou da Cassiane? E ela falou assim, olha, eu na verdade, o pregador é bom, a cantora já conhecia, o pregador não conhecia, mas na verdade, eu
eu vim aqui já decidida. Mas como assim? Porque essa aqui na igreja do seu João? Seu João. Ah, do seu João. Ah, irmão João, aquele ali? Ah, irmão João, só conhece irmão João? Sim, esse homem batia na mulher, esse homem era um péssimo marido, ele era um péssimo pai, inclusive as filhas dele são amigas das minhas filhas. E ele batia muito, ele é um homem muito ignorante. E de um tempo para cá se tornou um ótimo esposo, se tornou um ótimo pai. E hoje todo mundo admira o seu João. E, na verdade, eu descobri que ele entregou a vida dele a Jesus. Agora é crente. Agora é crente. E, pastor, sabe o que acontece? Eu vim aqui porque eu quero que o Jesus que fez isso na vida dele faça na minha vida também. Amém. Cara, então eu acho que as pessoas têm que ser atraídas não pelos eventos, mas pelo testemunho. Por aquilo que Deus faz na vida das pessoas. E deixa pra gente aqui essa lição da igreja não esquecer o seu papel principal, sem esquecer também o seu papel social, que vai provocar na vida da sociedade e oferecer para os seus orientações que vão ajudá-los a viver depois do culto. Eu acho que o maior problema que está tendo hoje é que todo mundo está achando, que eu tenho batido muito nisso, que todo pastor é igual, que toda igreja é igual. Quero dizer que não é igual. Esse que é o grande problema. O cara que está em busca do show, ele vai ter o show. O cara hoje ele vai ter a igreja que ele quiser. É a gosto do cliente. Então, se ele quiser uma igreja séria, ele vai buscar um pastor sério e todas as características daquela igreja vai estar presente ali. Não tem como ele se enganar. Então, você acabou de dar a ideia do testemunho de seu João, e eu tenho uma história que também inclusive verídica, de um pastor que estava lutando muito para ganhar um advogado para Jesus, e a ideia dele era ganhar um advogado. O advogado era muito intelectual, o advogado foi no culto. E aí ele ficou todo feliz. Aí o que ele fez? Rebuscou o sermão, trouxe erudição para a sua linguagem, trouxe uma linguagem mais erudita, mais intelectual, achando que com aquele ele ia alcançar o coração do cara. Até que então não foi o João, foi uma irmã, que eu não sei o nome dela, eu agora não estou lembrando, que é verídico o assunto. Ela sai lá de trás, vai lá no ouvido do cara e fala alguma coisa. E de repente ela volta. E o cara vai embora. E nunca mais voltou na igreja. Passou 2 semanas. E o pastor ficou em crise e falou, cara, lutando para ganhar um camarada. O que essa irmã falou para ele? E ele foi até ela, não conseguiu também falar com ela. E não conseguiu contar dela. Naquela época não tinha WhatsApp, tinha nada disso. Então era muito difícil os contatos, demorava mais. E aí então ele esperou o culto da semana nada. No domingo nada. A mulher também sumiu. Aí, foi no domingo de manhã, apareceu o advogado. E aí acabou, quero falar com você antes, quando acabou, foi no gabinete. Falou, rapaz, eu vim aqui, quero falar com o senhor, eu quero pedir perdão, não sei o que aquela mulher te falou. Rapaz, aquela mulher é muito insana. Mas por quê? Ela foi no meu ouvido e falou, ou aceita Jesus, outro vai para o inferno. E aí ele chegou, chegou, meu irmão, eu fui embora com raiva. Na segunda-feira aquela voz ficava, vocês vão para o inferno. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Eu estou 2 semanas acordando com essa voz, ou aceita, vai para o inferno. Hoje eu não resisti, eu já aceitei Jesus, que eu não vou para o inferno. Aquela maluca. Ou seja, então, certamente, como diz Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a gente precisa de todo tipo de gente, todavia igreja, que o pessoal tem que entender que igreja também é identificação humana. A igreja tem 2 naturezas, ela é organismo e organização. Organização tem CNPJ, tem estatuto, tem luz para pagar, tem logística, tem manutenção, tem funcionário, é uma despesa e tal. E o organismo é o corpo místico de Cristo. Esse é intocável, esse é indelével, esse vai para o céu. Então a pessoa tem que entender isso. Não entendendo isso, ela não vai ficar em nenhum lugar. Só consegue entender depois que ela tem uma experiência com Cristo. É isso aí. Porque enquanto não tiver uma experiência com Cristo, parece que tem um véu que coloca, né, um véu do entendimento, um véu na sua visão, que ela não consegue entender as coisas. É por aí. Ela precisa se aproximar e entregar sua vida a Jesus enquanto há tempo, e ele vai te ajudar. O apóstolo Paulo até fala em Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação no vosso entendimento. Então, às vezes acontece que a gente quer ser transformado por uma coisa que a gente coloca em nós
e somos identificados como evangélicos porque nos vestimos como evangélicos, mas na verdade essa transformação externa, ela acontece depois de uma transformação interna, ou seja, aquilo que acontece dentro de nós, que é promovido pelo Espírito Santo, é que vai trazer isso. Bem, já estamos chegando ao nosso final. Pastor Jorge Lacerda, eu queria que você pensasse em alguma coisa aí, uma frase, alguma mensagem que você quer deixar para o nosso povo, aquelas pessoas que já estão inscritos no nosso canal, as pessoas que, quem sabe, aquilo que você tem guardado e tem separado para alguém muito especial. E logo após, deixa aí o seu Instagram, fala alguma coisa. É só para pensar, já pensei, pode falar? Pode falar. Eu quero dizer para você que a grande dificuldade é que nós somos seres humanos. Os seres humanos erram, mas graças a Deus que Deus nos ensinou a perdoar. Independente se o outro aceita perdão ou não, perdoe, que vale a pena. E a igreja, ela tem suas diferenças, tem suas peculiaridades por causa do ser humano, mas ainda assim é o melhor lugar para se estar, na presença de Deus. Nunca esqueça isso. Siga uma igreja em que a Bíblia seja central, em que pregue a palavra, em que Jesus Cristo seja exaltado, viva Jesus, para que essa sociedade seja transformada pelo poder de Deus. Faça isso, tenha certeza que sua vida vai mudar. Seu Instagram. Capelão Jorge Lacerda. Siga lá. Ok. Pastor Ailton. Um pensamento, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar para divulgar aqui. Estou lançando um livro interessantíssimo que é Manifesto Cristão, uma resposta ao antissistema religioso no Brasil. Nós temos 10 milhões de desigrejados no Brasil. Quantos milhões? 10 milhões. Nós temos... Passou pela igreja. Isso aí, nós temos um niilismo pós-moderno. Nietzsche é um dos caras que falou o seguinte, a frase mais emblemática do filósofo alemão: se existia um cristão, este morreu na cruz. E com essa filosofia, muitos têm se afastado da fé. Então você que está afastado, quero deixar para você, João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna. Aquilo que o Pai me deu mal do que tudo, da mão do Pai, ninguém pode tirar. Você pode ter se magoado, ter se entristecido, mas não fique com esse pensamento dentro de casa parado, porque você precisa de estar debaixo de uma cobertura espiritual e fazendo parte do corpo de Cristo. Você não é corpo de Cristo sozinho, você é corpo de Cristo dentro do corpo. O corpo é a igreja do Senhor Jesus. E outra coisa, quer saber o que é niilismo? Compre o livro dele. É isso aí, eu quero agradecer ao pastor Jorge Lacerda, pastor Ailton Bezerra, porque a participação de vocês, com certeza, tudo aquilo que vocês contribuíram, vai edificar bastante. O Instagram é PR Ailton Bezerra. PR Ailton Bezerra. Ailton Bezerra. Beleza. E nós estamos aqui, então, no nosso canal, do nosso podcast, olha, canal Douglas Xavier Palestrante, e nós temos muitas outras coisas que nós estaremos falando. Falamos sobre negócios, e hoje trouxemos aqui 2 pastores, falamos sobre igreja. Eu estou já trazendo, no próximo podcast, vamos falar sobre investimento, como é que a gente investe, como é que a gente faz o nosso dinheiro crescer. Estou trazendo uma pessoa que é especialista exatamente como você transforma, como você pode começar do pouco e crescer muito. Sabe, o dono do ouro e da prata é o mesmo que criou os céus e a terra. Eu quero agradecer muito a você, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal e continue conosco no canal do Douglas Xavier Palestrante. Até a próxima!